filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. No passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês e vocês não me ofenderam. Lembram do que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero sempre, e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aqui agora, para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Vocês querem estar debaixo da lei? Me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos. Um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado, como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isso serve como símbolo.
As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos. Pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava por todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dor de parto, grite de alegria. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiam o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. A graça e a paz a todos que estão esta noite nos acompanhando. Estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo 4. E no capítulo 3, para quem nos acompanhou e quem não pôde nos acompanhar, você pode verificar no canal da congregação que tem esta exposição a respeito da lei que os judaizantes guardavam, e se essa lei tinha muito a ver, ou tem a ver com o movimento adventista do sétimo dia, porque há no meio evangélico uma grande admiração pelo povo adventista, e se eles estão seguindo os adventistas, o padrão dos judaizantes. E se esse segmento que está influenciando os evangélicos estão seguindo o mesmo padrão que era combatido pelo apóstolo Paulo na igreja da Galácia há 2000 anos. Será que estamos retornando aquilo a qual o apóstolo Paulo tinha combatido? Se você observar no capítulo 3 da epístola, o apóstolo Paulo faz essa diferença daqueles que tentam se justificar pela lei e aqueles que tentam somente ter o conhecimento da lei, mas não são justificados por elas, mas sim pela fé em Cristo. Porque se tentarmos ser justificados pelas letras da lei e seguir como uma etiqueta ou uma questão de ética, tudo bem. Mas se nós tentarmos nos justificar que isso nos levará a Deus, aí é o equívoco. Porque a lei nada mais é do que trazer uma consciência de que há o certo e o errado. Mas trazer a consciência do que é certo e errado não significa que essa consciência de certo e errado vai lhe trazer a Deus, ou ele vai lhe purificar dos erros e dos pecados. Porque a lei ela não tem capacidade para isso. Só quem tem capacidade, o próprio Jesus já falou, que o Espírito Santo ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus ele já dá logo o indicativo que a capacidade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito e não da lei. A lei ela é apenas um informativo.
ela não tem a capacidade e força contra o pecado. Ela não tem essa capacidade. É apenas informativo. Vou pegar aqui uma ilustração, tá? Para a gente poder dar andamento, porque Paulo ele usa muita ilustração aqui nesse capítulo 4, metáforas. A gente não vai se prender muito no que está escrito, assim, mas nas partes que ele usa, assim, importantes, das metáforas. Quando Deus proibiu que o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o bem e o mal. Você sabe o que é o bem e o mal? Há uma diferença entre o bem e o mal. O céu, o lugar onde Deus habita com os seus santos, é um lugar somente de bem. O céu é o lugar onde habita somente o bem. Não existe o mal no céu. Vocês sabiam disso? Essa diferença. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo essa diferença, tá? Entre o bem e o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o indicativo que tem o mal e tem o bem. O bem só está com Deus, só é Deus que é o bem. O próprio Jesus falou ao jovem rico: por que tu me chamas de bom? Bom só é um, que é Deus. Ou seja, Deus onde ele está, e Deus mesmo, é o sumo bem, é o bem. Tá? E o mal? Onde o mal está? Aqui na terra? O mal nada mais é do que o próprio inferno. O próprio reino da maldade é o mal. Tá? O próprio reino da maldade é o mal. E nós, os seres humanos, nós estamos entre os dois lugares, entre o céu e o inferno. E esse céu e esse inferno, que nós estamos, nesses dois lugares, faz com que Deus, com a sua permissão soberana, venhamos conhecer ao mesmo tempo um lado bom e um lado mau. Só que o que predomina nessa carne, o apóstolo Paulo diz que não é nada bom, mas assim o mal. E nós temos apenas conhecimento do que é bom. A criança, o jovem, o adolescente, o adulto, seja quem for, tem apenas o conhecimento do que é bom. Ele passa a experimentar o que é bom quando o Espírito Santo habita na sua vida. Só que o Espírito Santo ajuda a pessoa a combater as forças da maldade. Coisa que a lei não tem capacidade. A pessoa pode guardar a lei como for, mas ela não vai conseguir vencer esse mal. A criança, o jovem, o adolescente, seja quem for, não vai conseguir vencer esse mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que os nossos pais provaram há milênios atrás, nos trouxe o experimentar desse mal e conhecer de longe o bem. E experimentar o bem quando a gente dá lugar para Deus, o Espírito Santo. E rejeitar o mal. Tá? Mas quando não se tem o Espírito Santo, a pessoa está dominada pelos poderes do mal e não tem capacidade de vencer. Os poderes do mal nada mais é do que o pecado. A lei ela não tem essa capacidade. A ética humana não tem essa capacidade. Os ensinamentos morais, os ensinamentos dos pais, seja lá o que for, não tem essa capacidade de vencer o pecado. O pecado ela é uma força que a pessoa não consegue dominar por letras da lei. Finalizando, quem conhece as obras
do J.R. Tolkien, que é O Senhor dos Anéis. Se você acompanhar a trilogia do primeiro ao segundo ao terceiro, muita gente admira, vê, vou para o cinema assistir isso. Nada mais é do que aquilo. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo é uma ficção teológica e muita gente passa batido. Porque O Senhor dos Anéis foi escrito por um teólogo que convenceu C.S. Lewis do ateísmo. Isso já é outra história. E na terceira trilogia desse Senhor dos Anéis, ele coloca a força da maldade tentando dominar os homens. Eles não conseguiram destruir ou acabar com a força da maldade se não tivesse uma iluminação divina sobre aquilo. É uma ilustração que ele dá, que sem a iluminação divina, sem a presença do Espírito Santo, você não vai conseguir vencer o pecado. Não adianta. É esmurrar a parede de concreto, é dar soco na ponta de faca. Não vai conseguir. Os adventistas, o movimento adventista, os judaizantes, segue quase esse padrão. Mas só que eles misturam um pouco Jesus com a lei. Misturam um pouco. E tem crentes caindo nisso. Incrível que pareça. Tem crentes indo nisso. E é por isso que esta congregação, ela está dando a liberdade da gente estudar exaustivamente, não somente na escola dominical, como também às sextas-feiras, para você não ser vítima dessas ideologias e desses maus ensinos. Porque dificilmente você vai ver uma congregação que investe nessa área de ensino aqui em Belém, assim, exaustivamente, que nós estamos vendo. Em Belém ou qualquer parte aqui no Brasil, assim, direto, comentário. Até agora você não encontrou e dificilmente vai encontrar. Porque é exaustivo. A carne lhe dá cansaço, sono, um monte de coisa, preguiça. Mas aqui os que estão aqui já venceram isso. Já venceram e alguns estão vencendo. Não é fácil. A nossa natureza humana odeia esse tipo de movimento. Odeia isso. Com todo o ódio. Vamos lá. Já falei muito. Mas como eu disse, eu não vou me prender muito em palavras de versículo a versículo, porque Paulo ele usa aqui uma metáfora bastante esclarecedora, tá? Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7 diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que é ele o senhor de tudo, mas está sob tutores e curador até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, a quem clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Só a introdução que eu dei desse capítulo e a explicação do capítulo 3 já dá para ter uma noção do que eu estou falando. Né? Antes, na questão do Império Romano, quem conhece a questão do sistema romano, a parte jurídica romana, chamada família patriarcal, o filho com o escravo tinha o mesmo patamar. Eram considerados sem direitos. Mas só que o filho, ele tinha o legado, ele não poderia ter a liberdade de usufruir isso. Só quando o pai autorizava. Então, entre ele e o escravo não tinha muita diferença. A única diferença é que ele tinha algo de promessa para ele. Então, o que acontece? O filho ficava
à mercê do escravo a toda sorte de ensino, de orientação, tá? Só que, pelo passar do tempo, aquilo passa, o escravo passa. E o filho passa a ter domínio sobre a herança do pai. E o apóstolo Paulo usa como ilustração aqui o seguinte: olha, os rudimentos do escravo já passou. Acabou, agora você é livre, porque agora você tem como orientador um outro, o Espírito do Pai, o Espírito Santo do Pai, a qual te dá a possibilidade de chamar Abba Pai. Como é que é mais ou menos isso? O que é que Paulo está dizendo aqui? Antes a lei era apenas um rudimento, era apenas uma pequena orientação. Mas já acabou essa orientação, vocês não têm mais necessidade dela. A necessidade agora que você tem é de se aproveitar de usufruir das promessas, e dessas promessas você ter um outro sustentador, que agora quem é? O Espírito Santo. E é o Espírito que te dá a capacidade de chamar Abba Pai, porque essa palavra aqui, Abba, é uma palavra aramaica que diz paizinho, é uma forma de intimidade. Quando o pai vê, na época, né, vê o filho passando por dificuldades, e o filho usava Abba, ele estava dizendo, paizinho, me ajuda. Aí o pai vinha e ajudava. É uma forma eufêmica de se aproximar do pai com todo carinho, e o pai se derreter com aquele sentimento da parte do filho, e o filho ser ajudado pelo pai. Não depender mais do escravo. Aí Paulo está dizendo onde você não depende mais da lei, você não depende mais desse pedagogo, mas depende somente do pai de vocês, que ele está dando o quê? Ele está dando todas as condições de você ser sustentado por ele. Entendeu? Aí você já não está mais no mesmo patamar do que o escravo. Hoje você é uma pessoa liberta, com todos os direitos e com todas as condições. Entendeu? É muito interessante. Através de quê? Através do Espírito. Foi o que Jesus falou em João 16? Eis que eu vou, mas enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, a qual vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aí Paulo reitera aqui no versículo 7, no versículo 6, que diz: ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Ou seja, tu não está mais no patamar de escravo, hoje tu é filho, tu é herdeiro, hoje tu tem todas as condições de ter essa sustentação espiritual da parte do Paizinho, o Pai Celeste. Né? Versículo 8 ao versículo 11. Antigamente, porém, não conhecendo a Deus, servis aos deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, às quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Porque as forças da natureza no judaísmo bem antigo, como o vento, a chuva, o sol, eram controladas pelos anjos. E até hoje tem isso, né? Você pega ali o Apocalipse 9, diz que tem 4 anjos segurando os ventos para que não atinja ali Jerusalém. Claro que é uma metáfora, né? Ali tem 4 anjos ali presos para que não... Eles vão ser soltos no grande e terrível dia do Senhor. Se os que tem aqui já fazem estrado, imagina esses 4 anjos quando forem soltos. Né? Só que essa revelação que está ali em Apocalipse
remonta ao judaísmo antigo, em que os anjos têm esse controle sobre os poderes da natureza. E aqui o apóstolo Paulo está falando que os Gálatas eles estavam retomando antigamente o que eles faziam no paganismo, de adorar o sol, a lua, as estrelas, o vento, a chuva, e que isso no judaísmo é muito similar, tanto do paganismo como no judaísmo. Só que no paganismo eles consideram como deuses, e no judaísmo antigo eram considerados como forças da natureza, mas controladas pelos anjos. E o apóstolo Paulo disse: olha, eu estou admirado que vocês estão voltando a esse tipo de prática. É muito semelhante ao que vocês faziam antigamente. E eu estou com receio se eu tenho trabalhado entre vós em vão. Sabe como é que é? Isso é uma tristeza no coração do líder quando vê os seus liderados voltando às práticas antigas, da qual ele foi liberto, de uma forma mascarada, de uma forma assim, escondida, sem me conhecer. É por isso que eu falei da questão do movimento adventista, que eles estão guardando a lei pensando que eles estão servindo a Deus, com interesse de coração. Eles fazem uma mistura, tem alguns que já têm a certeza que não é dessa forma, estão recebendo a graça de Deus, mas tem outros que estão misturando Jesus com a lei. Aí se você retorna a isso, você está tendo um retrocesso na sua vida espiritual. E esse retrocesso na vida espiritual faz com que o coração do seu líder tenha um pesar. Poxa, será que eu estou trabalhando com vocês em vão? Era o que Paulo sentia. Porque vocês estão retornando aos rudimentos antigos do paganismo. Porque o que o judaísmo faz, o judaísmo antigo, nada mais é do que isso. Muito similar. Esse negócio de misturar Jesus e a lei é muito similar aos judaizantes. Eu não quero colocar contenda em relação a isso, mas é o texto que está nos dando essa luz, e quem tem essa admiração, esse tipo de movimento, pode tirar as dúvidas depois, enviar aqui pelas redes sociais, ou até mesmo procurar particularmente, porque não é fácil. São coisas que a gente estuda e são muito finas. Versículo 12 até o versículo 20 diz: a perplexidade de Paulo. Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós, irmãos, e se vós suplico, e nada me ofendeste. Ele está pedindo, olha, assim como eu sou, vocês devem ser. Olha a ousadia. Por que ele fez isso? Porque ele era o próprio imitador de Cristo. Foi que ele falou em Coríntios: sede vós os meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo ele tem essa autoridade para isso. O pastor Expedito e eu, nem Samuel, nem Papa, tem essa autoridade para isso. Mas ele tinha essa autoridade. Mas de uma forma assim, bastante indireta, nós pode ter. Mas indiretamente não. Mas de uma forma indireta sim. Tá? Sei como eu sou, né? E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Essa enfermidade é que o apóstolo Paulo tinha um problema de vista. E ninguém consegue identificar se foi o espinho na carne, sim ou não. Ninguém chega a dizer é o espinho na carne ou não.
mas antes comulgar com os dois pensamentos. Entendeu? Que o espinho na carne era uma enfermidade que Paulo constantemente pedia a Deus para tirar. Ele pediu 3 vezes, o Senhor não tirou. E não se sabe que foi isso, porque quando ele foi visitar os Gálatas, foi 14 anos depois da sua convenção. E em 2 Coríntios capítulo 12 fala que a experiência que ele teve no espinho da carne foi 14 anos depois da convenção dele. Aí nós não temos certeza. Eu sei que Paulo tinha problemas de enfermidades constantemente. Era semelhante ao profeta Eliseu, que morreu com uma enfermidade no corpo. O pessoal da teologia da prosperidade tem extrema dificuldade de lidar com esses textos aí, de Paulo enfermo, Eliseu doente, morreu com uma grave enfermidade, o livro de Jó. Eles têm muita dificuldade. Eles têm essas lacunas com ele que eles não conseguem responder isso. Isso traz sérias dificuldades. Você sabia disso? Porque a nossa luta ainda é contra o bem, contra o mal aqui nessa terra. Ainda é contra as forças espirituais da maldade. E quando nós pensamos que tudo só vai bem, mas devemos observar que nós ainda estamos presos a esse corpo, que esse corpo está sujeito às coisas limitadas desse mundo maldoso. E quando não se tem um ensinamento sério sobre isso, sabe o que acontece? A pessoa vai passar por um momento difícil, ela pode virar um agnóstico, pode virar um ateu, ou pode desprezar a congregação de imediato. Está acontecendo com alguns que eu conheço aí, que não acreditam mais em Deus. Que só falaram para ela que a vida só é bênção, 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 bênção e não tem adversidade. O apóstolo Paulo aqui ensina, ele, Eliseu e Jó, que nós vamos passar por muitas dificuldades, mas a vitória não é certa. Mas não deve ocultar nem a vitória e não deve ocultar as dificuldades. Quando se faz isso, está usando está sendo desonesto intelectualmente, se bem que nem todos são assim. Alguns ensinam de uma forma como foi ensinado. É semelhante o pessoal da... Vou ter cautela aqui falar. O pessoal da doutrinação, que às vezes eles estão ensinando achando que aquilo é verdade, que na realidade não é. Mas eles foram ensinados daquela forma. Eu conheço pessoas piedosas que têm mestrado, doutorado e pós-doutorado. Quando eu vou conversar, aí me dói o coração de ver que aquela pessoa foi ensinada desde a adolescência, a juventude, aquela maneira de pensar. E assim mesmo acontece. Hoje, atualmente, não se fala a esse lado da Bíblia. Eu não posso falar. Só falo isso. Esse aqui eu falo, esse aqui eu não posso. Esse aqui eu não falo, esse aqui eu falo. Cuidado. Se fosse para esconder, Deus esconderia os pecados de Davi. Tá. Versículo 15 diz: que efeito, pois, da vossa exortação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para me mostrar, né? Mostrar é uma linguagem antiga, né? Mas está correto, mostrar. Era o problema de vista que ele sofria, né? Se bem que toda pessoa que passa uma idade, que se dedica muito à leitura, tem esse problema de vista, né? Aqui, para mim, as letras já estão dançando, né? Um pouco, devido a desgastar muito a minha vista na leitura. Mas isso era uma doença mais que Paulo tinha. Versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo, por vós dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que
o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Olha aqui, a omissão, né? A omissão. A questão da omissão, queridos, a omissão é muito perigosa. É muito perigosa. A omissão, ela pode destruir vidas e acabar com segmentos. Não vou destrinchar muito isso aqui, tá? 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Porque Paulo está perplexo a vosso respeito, porque ele estava voltando aos rudimentos. Estava voltando àquela velha vida que eles tinham. Através da lei, eles poderiam voltar àquela velha vida. Através da lei. Foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Ele usou a palavra de Deus para fazer Jesus virar um apóstolo. Ele usou a palavra de Deus, usou a lei de Deus para afastar Jesus de Deus. Você sabia que isso aqui é muito mais perigoso do que qualquer tipo de ensinamento? O padre Antônio Vieira, primeiramente, há quase 400 anos atrás, aqui no Brasil, ele foi orientado a estudar primeiramente filosofia para depois teologia. Aí eu não entendia por quê. Aí eu estava lendo a biografia dele e diz que a teologia ela é muito mais perigosa do que a filosofia ou qualquer outro tipo de ensino. É muito mais perigosa. E a gente vê isso na experiência de Jesus com Satanás, que Satanás usou a teologia, a Bíblia, para afastar Jesus da presença de Deus. E os judaizantes estavam usando a lei de Deus para afastar os gálatas da presença de Deus e levar eles ao mais profundo retrocesso. É justamente o que acontece. E Paulo estava perplexo a respeito deles, eles estavam retrocedendo. O retroceder nada mais é do que se apostatar. Vocês sabiam que a palavra ateu, é usada de uma forma errada? O ateu é rejeitar Deus. Então, Jeremias, como é que se deve usar? Ele deve usar ateísta, que é rejeitar um sistema. Mas a palavra ateu é usada para aqueles que rejeitam a Deus. Rejeitar a Deus. E Satanás tentou fazer com que Jesus rejeitasse a Deus, usando a Bíblia. E hoje, os ensinamentos estão levando muita gente a rejeitar Deus sem sequer saber. Rejeitar Deus. É que Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. Ele está falando não para as pessoas do mundo lá fora, está falando para os crentes em Éfeso, que estavam lá, diz o sagrado texto, ateus, que é esses que são ateus, esses quem? Os crentes, que estavam rejeitando a Deus. Então, a coisa ela é muito mais sarcástica e muito mais fina que a gente passa batido. Bem, a última parte, queridos, essa alegoria que o apóstolo Paulo usa aqui, versículo 21 ao 31 diz: Dizem-me vós que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos,
um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então ele pega a experiência de Abraão e transforma ela em alegoria. A da escrava é filho da lei. E da promessa é filho da liberdade. Ele pega essas duas situações aqui. Versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Porque os descendentes de Agar, eles povoaram ali ao redor do Monte Sinai. E a lei foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. É uma referência que a escravidão e ser escravo da lei parte também do Monte Sinai. Assim como os filhos de Agar eram escravos, assim mesmo aqueles que vivem sob a lei passam a viver sob a escravidão. Esse que está falando aqui, o apóstolo Paulo. Ora, Agar é o Monte Sinai, e na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, a que está em escravidão com seus filhos. Então, na Arábia, ela corresponde a Jerusalém atual, aqueles que vivem sob a lei. Os que querem viver sob a lei vivem um regime de liberdade? Não, de escravidão. É o que Paulo está dizendo aqui. Não vive de regime de liberdade, mas de escravidão, tá? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, exulta e clama, tu que não estás de perto, porque não são os mais numerosos filhos da abandonada, os que têm marido. Quer dizer, as promessas que foi dada de Deus não veio dos homens, mas assim dos céus. Então tudo que é do céu é liberdade. E se há essa liberdade, então segura essa promessa. Porque é uma promessa para cada um de nós, sermos livres e não escravos, segundo a Jerusalém antiga, mas assim segundo a nova Jerusalém dada a promessa por Deus. Versículo 28. Mas vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Porque Isaque ele era o filho da promessa para libertar o seu povo e trazer toda a sorte de bênção. E Paulo está dizendo como Isaque nós somos esse filho da promessa. 29. Como, porém, antigamente, que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Quer dizer, Paulo, ele era nascido segundo a carne e perseguia os que eram nascidos segundo o Espírito. Aqui ele já dá um referencial que ele fazia antigamente. E aqueles que vivem sob o regime da lei têm a tendência de perseguir aqueles que não vivem sob o regime da lei. 30. Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. É a experiência que Paulo pega do Abraão, que as promessas que foi dado a Sara e a Isaque não seriam semelhantes a que foi dado a Agar e a Ismael, não seriam semelhantes. Então, Deus disse, olha, lança fora, ou seja, afasta ela, o seu filho, porque o que eu tenho para ti é diferenciado do que eu tenho para eles. É diferenciado. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre.
somos filhos da promessa e toda promessa que Deus dá para nós é liberdade. Isso aqui é interessante. Muito interessante. Aí você pode perguntar assim, mas Jeremias tem uma promessa que Deus falou a Abraão, que é a promessa de herdar aquela terra desde o Líbano até o Egito. Está lá essa promessa. Foi revogado? Como é que é? Acabou? Foi cancelado? Não. Essa promessa, ela está lá. E vai se cumprir quando? Vai se cumprir quando o Senhor Jesus voltar e se assentar no Monte das Oliveiras e vai reinar no mundo todo, mas com a sua sede, do Líbano até o Egito. Porque Deus prometeu isso a Abraão e Moisés não cumpriu, não conseguiu, Josué não conseguiu, Salomão chegou até as fronteiras, mas não conseguiu, porque foi as fronteiras do Egito, mas não é fronteira, é o Egito. E hoje, os judeus radicais, eles fazem essa briga para querer que se cumpra isso, mas não vai se cumprir de acordo com a perspectiva deles, tem que ser com a perspectiva do próprio Messias. E essa promessa vai se cumprir. Mas quem é que vai desfrutar? Aqueles a qual Enoque e Zacarias disse, e viu o Senhor e seus milhares de santos vindo para julgar. Julgar a partir da onde? A partir do Monte das Oliveiras, em que será o reinado de 1000 anos. O reinado de 1000 anos nada mais é do que uma promessa que Deus fez a Abraão, de cumprir aquilo, de pegar do Líbano até o Egito. E o Monte das Oliveiras já está nos dando um sinal aí que quando o Senhor se assentar, ele vai se rachar ao meio. E quando se rachar ao meio, ali ele vai reunir todas as nações da terra. É incrível que pareça que o que está acontecendo hoje é um prelúdio do que vai suceder. Onde já se viu, durante toda a história da nação americana, um presidente dos Estados Unidos e durante a guerra entre Israel e o mundo árabe. E lá em Jerusalém, nunca aconteceu isso. O presidente dos Estados Unidos, da Itália e da Alemanha irem lá em Israel. Nunca aconteceu isso. E os americanos mandaram um submarino nuclear e porta-aviões para lá. Nunca aconteceu isso. O que é que Deus diz em Zacarias 14? Que ele vai reunir todas as nações da terra. Não é uma, é todas ali. Ele vai reinar. E vai se cumprir as promessas que ele fez a Abraão, do Monte Líbano até o Egito. E nós já estamos desfrutando desses poderes celestiais que vão se cumprir no milênio. Entendeu? Então, por quê? Porque nós somos filhos da promessa como? Olha o que Paulo diz, coloca lá, como conectivo de comparativo. Como Isaac. Nós somos como Isaac, como Davi, como Israel, Jacó e assim por diante. Porque nós passamos a crer em Deus. E esse crer em Deus nos deu essa possibilidade de viver a lei não segundo o nosso mérito, não segundo a nossa consciência, mas segundo a graça de Deus. Porque sem a graça nós não seríamos salvos. Amém? Então, queridos, essa é a nossa pequena exposição. Quem tiver dúvida, pode escrever aí no canal da congregação. Espero que os irmãos escrevam aí para interagir. Depois vai ser colocado no YouTube. Ah, sim, tem as perguntas e respostas. Tem as perguntas e respostas. Vamos lá, temos tempo. Fique à vontade para perguntar.
Se tiver, temos alguns minutos para perguntas. Não? Você tem uma pergunta aí. Essa carta é um Gálatas. Isso. Mas ela, hoje, ela é aplicada para nós, juntamente com as demais cartas paulinas. E quando ele diz nós, com relação à carta, ele está se referindo aos judeus, certo? É o versículo 3. Nós que éramos nascidos, nós que está se referindo aos judeus. Isso. Agora, claro que é aplicado a nós hoje, nós que cremos. Nós que cremos no sacrifício do Senhor Jesus em nosso favor, certo? Então, claro que essa aplicação dessa carta aí, quando ele conclui no 31, não somos filhos do escravo, sim, é livre, ou seja, da promessa. Amém? Todos nós somos filhos da promessa. Isso. Eu compreendi a pergunta do pastor Expedito, que nós éramos escravos dos antigos rudimentos da lei. Mas todo aquele que se aproxima do conhecimento da lei, seja ele judeu ou não, já é um escravo. Digamos, nós passamos a pregar esta palavra aí, que as pessoas não conhecem. Quando ela passa a conhecer o que é certo e errado via a palavra, ela já é um escravo. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, não havendo lei, não há pecado. Não há transgressão. E não há pecado propriamente dito no seu conceito. Mas vendo a lei, vem a consciência e a pessoa se torna escrava. Então, seja o desviado, seja o judeu, ou seja aquele que não é desviado, mas começa a conhecer, ele passa a ser também um escravo, aquele que passa a conhecer. Ele é um escravo em dois sentidos, da lei e do pecado. E o desviado, ele é um escravo da lei e do pecado. E o judeu, ele passa a ser um escravo também, muito mais da lei do que também do pecado. Por que muito mais da lei do que do pecado? Porque ele tenta, de todas as formas e maneiras, viver os rudimentos da lei para se libertar do pecado. Ele invita muito mais, mas o invitar não faz com que ele extinga a força do mal, do pecado. Não consegue. É só o Espírito da graça que nos dá essa possibilidade. Através da promessa que foi dado a Abraão, que Abraão creu e foi justificado. E todo aquele que crê será justificado. Quando crê como Abraão creu. Na promessa. Qual é essa promessa? A promessa é de ser libertado da maldição da lei e do pecado. Enquanto não tiver essa libertação, a pessoa está sob a escravidão e sujeita à maldição. E é para isso que o Messias vem. Na mentalidade do judaísmo, é que o Messias vem para ensinar a lei e libertar as pessoas através da lei. Mas ele não vai conseguir. Sinceramente, não vai conseguir. O Messias que eles esperam. Se tiver alguma colocação, pode ficar à vontade. Uma pergunta. Caso não, acho que a pergunta do nosso amado pastor, ela já foi o suficiente para nos alimentar. Né? Porque perguntar não é conhecimento. Perguntar é tirar dúvida. A ciência, ela vem através de uma resposta.
havendo resposta, a ciência. Quando pergunta, tudo bem. Mas quando tem resposta, vem um conhecimento. Então a ciência ela é uma resposta e a filosofia ela é uma pergunta. Então nós estamos fazendo as duas coisas aqui. Então já respondi, então está tudo bem. Então, queridos, até uma próxima. Até o capítulo 5 de Gálatas. E Deus vos abençoe. Qualquer coisa, pode ficar em contato.